Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês aí sobre o método conta de luz. Então, eu tenho mostrado aí tanto no Instagram quanto nos vídeos à noite aí bastante sobre o conta de luz, um método que eu particularmente gosto muito, né? Método que já compartilhei bastante coisa ali do grupo de operações avançadas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês aí, pessoal, pergunta demais ali pra gente inbox, né? Sobre os conta de luz, como é que funciona, qual a diferença. Então, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o conta de luz, tá? Bom, primeiramente, pessoal, tem vários métodos, né, que a gente opera aí, nossas estratégias. Vocês veem nos vídeos à noite, né, diários de resultados de clientes, vários robôs aí em operação. Nós temos aí, por exemplo, né, só para citar aí alguns métodos que eu passei o pessoal do grupo avançado e também o pessoal do mensal. Nós temos aí o Maverick, um método incrível que a gente opera no dólar. Nós temos o método Yakuza, funciona muito bem há muito tempo, vindo com resultados incríveis. Nós temos os robôs Esquadrão, La Casa de Papel, Mamba Negra, La Fúria, Sputnik. Então são métodos operacionais dentro da mesma estratégia que variam alguma coisa, né? Então temos aí alguns setups mais agressivos, outros medianos, outros seletivos. Nós temos alguns que usam parcial, que não usam parcial, alguns que saem na média, outros que não saem na média. Nós temos, os métodos operacionais vão variar: risco, retorno, custo, benefício. Nós temos setups de baixo capital, para médio capital, para mais alto capital. Então tudo isso aí varia, né? Tudo isso aí varia. E cada um, quando entra aí para operar, vai estudar 1, 2, 3 métodos, vai ver o que ele gosta mais, qual que é o perfil, se ele quer entrar mais, se quer entrar menos, quer colocar mais contrato, menos contrato, quer operar o capital maior, menor. Aí o cara vai se ajustar, mas tem para todos os bolsos, todos os gostos, né? Então você já vai ter uma boa base ali para iniciar operações, tá? Mas em específico, conta de luz aí, eu já opero há algum tempo esse método, e eu vim mostrando alguns resultados. Se você não segue a gente no Instagram, siga lá. Eu mostro bastante do conta de luz lá no Instagram, como que tá na abertura, como tá no meio do dia, se operou com quantos contratos, com poucos. Então é bem interessante vocês acompanharem lá. Mas é o seguinte, pessoal, o conta de luz, até semana passada coloquei bastante informação lá sobre o conta de luz no grupo avançado. Eu opero, dentro do conta de luz, eu opero 3 variações. Tá? Eu opero 3 variações. Não vou explicar aqui em detalhes as 3, né? Então eu vou fazer um apanhado geral aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais. Mais pra frente eu vou fazendo outros vídeos mostrando um pouquinho mais de detalhes aí do conta de luz, tá? Mas a grande sacada do conta de luz, galera, que é um setup de baixíssimo custo, ou seja, você pode alavancar muito ele, né? Então, pessoal, o conta de luz é um setup que nós vamos aí operar, começar, por exemplo, né, com um mini contrato de dólar ou de índice, e nós não vamos efetuar grandes aumentos, né? Nós vamos colocar talvez mais um contrato, operar com 2, ou colocar mais 2, ficar com 3. Então, é assim, maior parte do tempo ficar com muito pouco contrato, né? E isso nos proporciona, uma vez que a gente consegue achar uma parametrização estatisticamente que nos fornece um lucro, né, um custo-benefício com poucos contratos, a gente consegue alavancar fortemente isso aí. Então, se você tem um setup que entra com um contrato e coloca mais um, 2, ou coloca mais 2, ou coloca mais um só, ou seja, você na posição máxima ali, você fica com 2 contratos. Tem conta de luz sem aumento de posição? Tem. Tá? Tem também. Então eu opero sem aumento de posição. Então, uma vez que você consegue chegar nesse nível de pouquíssimos contratos e você consegue uma relação de boa de custo-benefício, risco-retorno, né, que você se mantém positivo ali, você consegue alavancar isso muito forte, né? Então, em vez de começar com contrato, você pode começar com 10, com 20, com 50, com 100, tá? Porque a proporção vai se manter muito pequena entre a entrada e o máximo que ele posiciona, diferente de alguns robôs. Por exemplo, o Maverick, cara, é um robô incrível. Eu amo o Maverick, galera, eu opero ele todo dia, vários Mavericks,
tá? Mas ele é um robô que ele começa com um contrato, ele posiciona alguns com mais contratos, então ele fica em posição máxima, se não me engano, com 26, 27 contratos. Cara, a taxa de acerto do Maverick, que é o custo-benefício dele, é incrível, mas é um método operacional que ele alavanca. Então, por mais que você queira alavancar o Maverick e o custo dele é de 3 mil e pouco e dá para você alavancar, eu quero operar com 30 mil, sem problemas. Vai botar 10 contratos na posição inicial do Maverick, mas ele vai ficar um setup de 30 mil, né? Mas é de cada bolso. Mas no caso do conta de luz, você consegue alavancar de 1 para 50, tá? E mantendo um custo de investimento relativamente baixo para o número de contratos que está operando, né? Então isso aí realmente é um benefício dele, é a questão dessa alavancagem, né, pessoal, dessa alavancagem. Então eu mostro para vocês diariamente, eu não costumo mostrar, vocês sabem disso, né, robôs muito alavancados, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão conhecendo, que olham os vídeos, né, não tem capital muito grande, né, e às vezes o cara olha ali, a gente já postava antes, pessoal, algum tempo atrás, pessoal que opera mais alavancado, a gente tem alguns clientes que operam muito pesado, né, que operam muito pesado, estão em contato com a gente ali, no suporte, no WhatsApp ali, e o pessoal manda resultados ali com lucros de 30 mil no dia, 40 mil no dia, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das pessoas, né? Que para se ter um lucro de 40 mil reais no dia, tem que se investir um valor muito considerável, galera, é tudo proporcional, né? Então muita gente, as pessoas viam aquilo ali e, sabe, ficavam muito agitadas, pô, tal, mas despende um valor maior. Então por isso que eu geralmente, quando vou mostrar aqui nos exemplos, eu mostro com pouco capital, porque é o que a pessoa vai começar, né? Para não ficar, a gente não quer iludir ninguém aqui, tá? Tem como ganhar R$1.000 por dia? Tem. Tem como ganhar 50 mil reais no dia? Não tem dúvida, tem como ganhar isso, tá? Mas tudo faz parte do investimento, então você tem que entender, né? E o conta de luz, pessoal, mostrei para vocês já, a maior parte dele está operando ali com um contrato. Com um contrato, o setup conta de luz já chegou a fazer ali 400, 500. O recorde com um contrato, pessoal, foi mais de R$700 de lucro no dia com um contrato, né? Com risco baixíssimo. Então veja, pessoal, R$700 com um contrato de mini dólares. Se estivesse operando 10 contratos, era 7 mil. 100 contratos, vocês estão me entendendo? A alavancagem que isso pode chegar, né? Então a grande questão é ajustar o setup, manter um bom custo-benefício, uma boa relação, né? Ter confiança, estatística, operar com gerenciamento de risco, né? Chegou num estágio ali estável, é alavancar. Não vai alavancar do 1 por 100. Vai alavancando devagar, de acordo com o seu capital, vai ganhando dinheiro e vai alavancando o seu dinheiro, o dinheiro do robô, né? Então, tá com um contrato, fez um caixa ali, passa para 2, depois passa para 5, aí passa para 10, aí vai gradativamente ajustando ali e funciona muito bem, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre o setup, pessoal. Bom, o setup conta de luz, ele tem a grande questão dele, né, como eu disse para vocês, e eu falei isso no grupo de operações avançadas, ele tem como eu disse para vocês, são 3 métodos diferentes que eu opero lá, tá? Vou falar aqui sobre um método que, digamos assim, é o mais tranquilo, né, é o mais tranquilo, não que seja o melhor dentre eles, mas seja o mais fácil de pegar no início, tá? O método conta de luz, eu considero ele como um método de um setup de espera, tá? O que vem a ser um setup de espera, pessoal? É um setup onde você vai entrar na operação e você vai aguardar, você vai utilizar da volatilidade do mercado, da movimentação do mercado para obter lucro. Não necessariamente você vai utilizar de aumentos de posição, de muitas informações estatísticas, muitas funções para você entrar muito bem posicionado, para você vai realizar parcial, vai fazer isso, vai sair na média, vai sei, não. O setup conta de luz, nesse método que eu vou falar para vocês rapidamente aqui, ele é um setup de espera. Então, qual a questão, pessoal? Quando eu fui desenvolver esse método,
eu tive em mente, que é o seguinte, deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Então, olha só, hoje aqui eu estou fazendo esse vídeo dia 24 de janeiro, tá? Então, aqui eu estou pegando o gráfico, tá, antes da abertura do pregão, eu estou pegando o gráfico do dia 23 de ontem, tá? Então, não é um gráfico que eu peguei para mostrar que funcionou, não, é um gráfico de ontem, tá? Então, uma movimentação, um padrão aí que acontece todo dia. E veja só, o que a gente pode olhar aqui nesse gráfico de mini índice, né? Então, ó, aqui foi a abertura do mercado. Então, a gente pode usar que ele abriu e caiu. Caiu quantos pontos aqui? Caiu 700 pontos. Aí depois ele veio e subiu. Subiu quantos pontos, pessoal? 1.200. Aí depois ele veio aqui e caiu. Quantos pontos? 1.300, 1.200. Aí depois ele veio aqui e subiu. Subiu 1.100 pontos. Aí depois ele veio aqui e caiu. Aí ele subiu. Aí ele caiu. Veja só, pessoal. Isso é a movimentação do preço. O preço se movimenta assim. Ele sobe, ele cai. Ele sobe, ele cai. Em amplitudes maiores, menores. Ele se movimenta o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Então, qual a questão? O conta de luz, ele se utiliza dessa volatilidade, dessa movimentação. O preço, ele não vai subir indeterminadamente sem parar. Não. Ele não vai cair, chegar lá no fundo do poço sem parar. Não. Ele vai subir, ele vai cair, ele vai se manter consolidado, ele vai fazer, mas ele vai se movimentando, subindo, corrigindo, caindo, subindo, vai se movimentando. E é dessa movimentação que o conta de luz vai se beneficiar. Tá? Então veja só, o conta de luz é um setup que ele entra cedo na operação. Ele não vai querer analisar um bom ponto de entrada. Não. Ele vai entrar na operação rápido. Ele quer entrar, tá dentro do mercado. Tá? E ele vai esperar, então, dar oportunidade de ganho. Então, por exemplo, aqui, pessoal, vamos considerar o seguinte. Vamos botar que o conta de luz entrou aqui nesse movimento aqui. O preço estava caindo, ele foi e comprou. Comprou. Podia ter vendido, mas ele comprou. Tudo bem? Então, se o preço subir aqui, ele ganha. Mas o preço caiu, foi contra. O que a gente vai fazer? Nada. A gente vai só esperar. É um trade de espera. Então, a gente vai esperar. O preço veio, caiu. Veio contra a operação. Você ficou um pouquinho negativo aqui. Um contrato de mini índice. Aí depois o que o preço fez? O preço veio e subiu. Opa, deu ganho aqui do conta de luz. Deu ganho dele. Ok? Aí o que aconteceu? Aí o preço, ele saiu dessa operação, o que ele fez aqui? Aqui ele vendeu. Aí o preço foi contra a operação dele. O preço foi contra. O que você fez? Nada. Você esperou. Aí o que o preço fez? Caiu. Aí veio aqui e deu ganho dele, ó. Nesse ponto aqui, ó. Deu ganho do conta de luz. Aí o que você fez? Aí ele saiu desse trade aqui e fez o que aqui? Comprou. Aí ele comprou aqui e olha essa correçãozinha aqui, já deu ganho dele, ó. Aí ele veio e vendeu. Depois saiu, já vendeu. Aí deu ganho de novo aqui. Aí ele comprou. Aqui ele comprou. Aí o preço foi contra o operacional, foi contra a entrada. Aí o que você fez? Nada. Você esperou. Aí aqui o preço deu ganho do conta de luz. Ele estava comprado. Aqui deu ganho. Aí o que você fez? Depois saiu imediatamente, você foi e vendeu. Aí aqui deu teu ganho. Aí aqui você comprou. Você saiu da operação aqui e comprou. Aí deu ganho. E assim por diante, pessoal. Ele vai comprar e vai vender. Ele vai comprar e vai vender. Em determinado ponto. Foi contra a operação dele? Você vai esperar. Você vai esperar até aonde? Aí a grande questão de você montar a estratégia, analisar os dados estatísticos, a movimentação do preço, né? Vai efetuar aumento de posição? Sim, a maior parte dos contos de luz eu tenho. 1, 2 aumentos de posição no máximo. Geralmente 1. Ou seja, se o preço, você entrou, o preço foi contra a operação, eu vou colocar aumento de posição aqui. Vou colocar aumento de posição aqui.
depois uma grande distorção do preço, ou seja, você entrou na operação e o preço correu lá 800, 1.000, 1.400, aí vai da estratégia de cada um, do que você quer. Aí você vai botar mais um contrato, botar mais 2 contratos de cada um, tá? E vai fazer o quê? Esperar, tá ok? Só que você vai fazer esse aumento único praticamente de posição num ponto extremo, esperando isso, porque é um trade de espera, pessoal. Você não vai já, o preço foi contra a pressão, já vai aumentar a posição. Não, você vai aumentar a posição num ponto extremo, quando o preço andou, quando o preço esticou. Aí você vai puxar teu preço médio pro meio do caminho, vai puxar um pouquinho e vai fazer o quê? Esperar. Porque a gente sabe como é que é a dinâmica do mercado. Que o preço não vai 2.000 pontos sem parar. Ele pode até ir em direção, mas uma hora ele vai voltar um pouquinho. Aí você tem que, então, esperar. Não quer dizer que esse setup vai ganhar todo dia, vai ganhar sempre. Não. Ele ganha, mas ele perde também. Às vezes, encerra o dia e ele está num trade aqui um pouco negativo. Tudo bem. Só que, pessoal, vocês vão fazer, e eu quero que vocês simulem isso, que vocês estudem a parametrização, tem vários ajustes que dá para fazer, né? Eu, particularmente, trabalho com ganho pequeno no conta de luz, um ganho pequeno, eu falo ali para vocês nos vídeos, no dólar 1 ponto, no índice 50 pontos, tá? E trabalho com aumentos de posição, às vezes, eu tenho conta de luz sem aumento, eu tenho conta de luz com 1 aumento, eu tenho com 2 aumentos, tá? Mas sempre com pouquíssimos contratos. Eu digo a proporção, né? Coloca mais tá com coloca mais 2, no máximo tá com coloca mais 3. Se um robô já que você pega assim, tipo, eu tenho variações que entra e só aumenta a posição lá, pô, mano, quando tipo, quase não pega, porque tipo é 2.000 de índice e não pega, porque ele fica oscilando entrando. Ele oscila, entra, sai, de vez em quando pendura, daqui a pouco sai. Então às vezes ele vai ficar num trade longo, mas ele vai fazer vários trades curtos. Então eu mostrei para vocês já nos vídeos, pessoal, de conta de luz, várias vezes já mostrei para vocês quantos setups, quantos ganhos, operações eles fazem no dia. Depende da dinâmica do mercado, depende da movimentação, da oscilação do preço. Às vezes é mais favorável para esse tipo de estratégia, às vezes é menos favorável. Mas, pessoal, dia bom, ele faz ali 50, 60 trades, sem precisar aumentar a posição. Dia que tem um pouco mais de direção, aí ele vai fazer menos trades. Ele está pegando mais direção. Mas sempre, em alguns momentos do dia, ele dá uma consolidada. E naquela consolidação ali, ele trada pra caramba, né? Então, é um método interessante. É um método com bom custo-benefício, né? Risco-retorno incrível, tá? Eu praticamente utilizo o ponto de entrada da operação com média 7 DX baixo mesmo, tá? Não é significativo, é baixo, mas é para entrar e sair de novo, entrar e sair, tá? Tá dentro do mercado. Claro, não tem toque na média. Então eu tô falando para vocês assim, tudo pra você montar o seu conta de luz, tá? Não tem segredo. Aí você vai analisar ranges do mercado, oscilação de movimento, coisa simples, galera. Tem muita coisa de base estatística que não se aplica aqui, porque a gente não sai do toque da média. A gente tem que analisar range diário, movimentação. Até que horas opera a conta de luz? É de cada um. Eu tenho um conta de luz que opera até as 17. Eu opero sempre da abertura, 9 horas. Tá? Porque é um setup que está muito bem na abertura. Agora, tem versões ali que eu opero, dependendo dos pontos, se tem ou não aumento, qual o ponto de aumento. É um trade que demora, tem muita espera. Então, se muita espera, tem que ter tempo. Então, às vezes eu paro ali às 13, meio-dia, 1, 2 horas. Né? E alguns ali, dependendo, eu vou até a final de tarde, dependendo do custo-benefício ali. Então, vai variar, mas isso aí, cada um, né, vê o que se ajusta melhor. Então, quis mostrar um pouquinho para vocês isso aí, porque a gente tem vários métodos, galera. E esse conta de luz é um método de baixo custo, é um excelente método operacional para quem está começando, entendendo, né? Para quem quer conhecer a dinâmica da estratégia. É um método diferente, como eu disse para vocês, ele não utiliza
algumas questões de base estatística, como ponto de entrada, como saída pelo toque na média, tudo isso. Então é um método diferente, mas é um método que funciona também, tá? Que funciona também. Um bom custo-benefício com alavancagem, com a possibilidade grande de alavancagem. Mas não alavanque no início, pessoal. Eu falo de alavancagem, pessoal, porque sabe que dá para fazer. Agora, brinca, começa com um contrato. Começa no simulado. O cara que está começando, começa simulado. Aí vai pro real, não vai meter 30 contratos no real já. Começa com um mini contrato e vai estudando, e vai vendo, e vai aprendendo, ganhando experiência, né? Então, é isso aí. Mas é um método interessante. Devo fazer mais alguns vídeos aí mostrando para vocês resultados, mostrando. Eu faço de vez em quando, né, pessoal, mostrando quantos luz operando ali, né? É um setup que dá para operar na SmartBot também, dá para operar no MetaTrader, né? Então funciona muito bem, pessoal, tá? Funciona muito bem, mas claro, tem os seus ajustes ali, né? Tem os seus ajustes, mas realmente é um método assim muito bom, tá? Não há dúvida, né? Não opero só esse método, eu opero vários, né? Eu gosto de diversificar, galera, tá? Eu gosto de diversificar, então eu tenho muitos robôs em vários métodos e dentro de cada método variações, porque eu gosto de diversificar. Então é muito difícil assim ter às vezes tem dia ruim pro método, ruim pro outro, tal, mas galera, geralmente tem sempre ganhando ali, né? Então você consegue na diversificação fazer realmente um bom gerenciamento de risco, tá bom? Então é isso aí, galera. O objetivo aqui era mais dar esse por cima ali sobre conta de luz. Mais pra frente eu faço alguns vídeos aí mostrando um pouquinho mais de detalhes aí. Nos vídeos que eu mostro resultados também dá para ver nitidamente ali também um pouquinho de como que é a configuração que eu estou operando ali, né? Então os mais atenciosos ali conseguem pegar muitos insights ali do que tá, como é que tá funcionando, tá bom? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato conosco, queremos lhe ajudar no que for preciso. Antes de encerrar o vídeo, é importante ressaltar que ele não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Operamos no mercado de renda variável ou bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer parametrização é de total responsabilidade de cada usuário. A RoboInvest é a empresa de desenvolvimento de software e ferramentas estatísticas, tá ok? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até mais.